dia, paz do Senhor. Bom dia, mais uma quarta-feira abençoada na presença de Deus. Que a alegria e a paz que excede todo entendimento possa estar com você neste momento, possa te abraçar e não te soltar. Abraçar, sabe aquele abraço apertado? Aquele bem forte? É isso que eu desejo para você nessa manhã, que a paz te abrace, que a felicidade te abrace, que a alegria de estar na presença de Deus te abrace neste momento e que não solte e que fique preso a você durante todo esse dia. Amém? Vamos orar? Orar para que Deus venha falar conosco através da palavra dele, porque a palavra dele é viva e eficaz. Eu não tenho nada para dar para vocês, mas a palavra de Deus, com certeza ela vai falar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Papai querido, por mais uma oportunidade, por mais um dia, pela tua graça e pelo poder do teu Espírito Santo sobre nós, que a tua bênção venha sobre nós, que nós tenhamos direcionamento vindo de ti, que os nossos pensamentos, que o nosso andar, que o nosso falar sejam refletidos à tua imagem. Pai amado, porque em Gênesis o Senhor falou que criou o homem à tua imagem e semelhança. Então o Senhor nos ensina, nos capacita, nos dá sabedoria para administrar, Senhor, o nosso dia conforme a tua vontade, Pai. E o teu nome será exaltado para sempre. Abençoa essa pessoa que ora comigo neste momento e que vai orar mais tarde, Senhor, que o seu lar possa ser abençoado, possa ser repleto, Senhor, da tua felicidade, Senhor, da graça, porque graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor nos dá. E nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos ler aqui. O solzinho tá batendo aqui, mas eu vou tentar ler aqui. Nós estamos em Provérbios 17. Eu vou ler só os primeiros versículos e você tem um comprometimento não comigo, mas com Deus, de ler o restante, para que Deus fale com você também através dos outros versículos. Apesar que sempre quando começa um texto na Bíblia, ele vai permear o capítulo todo. Ele é rema para o capítulo todo. Então por isso que eu leio os primeiros versículos, porque os demais vão ser complementares a esse, tá bom? Ó, vamos lá. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha entre os irmãos e terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações quem prova é o Senhor. Amém? Glória a Deus, que palavra gloriosa, maravilhosa nesta manhã. Ontem eu estava meditando na palavra do Senhor no meu devocional da noite e o Senhor falou comigo a respeito dele e justamente esse capítulo vem falar disso, né? Melhor um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes aonde tem contenda, né? Então, sempre Deus fala, melhor um pouco do que muito e você não ter a minha presença. Aí a gente fica pensando, Senhor, mas tem tanta gente que tem muito e tem a tua presença. Mas porque aprendeu a administrar isso, porque aprendeu a entregar tudo nas mãos do Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, que a gente levanta a nossa mão, a gente começa um aprendizado a andar com Ele, a fazer a vontade dEle. Então é uma caminhada, né? Lembra que na palavra lá em Salmos fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra? Então, conforme a gente vai caminhando, a palavra de Deus vai nos ensinando. Então, um dia o nosso caminho tá assim, ó, tortuoso. Mas aí quando a gente vai começando a ler a palavra de Deus, ele vai se endireitando. Algumas coisas começam a fazer sentido. Algumas coisas, porque eu já ouvi por diversas vezes as pessoas falarem assim, eu abro a Bíblia, mas eu não entendo nada do que tá lá. Não entende porque está lendo somente. Não entregou para Deus aquilo que você precisa saber. Não orou ao Senhor para que Ele falasse através da palavra dele contigo.
Então por isso que não entende quando lê. Aí fala assim: o menor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes. Deus não está falando assim, olha, não é para você ter uma casa farta de carnes, não é para você ter a prosperidade, não é isso que ele está falando. Ele está falando assim: se a prosperidade, se a bênção, se tudo aquilo que for para colocar dentro da sua casa, se for para tirar a tua paz, a tua tranquilidade, tirar a minha presença na tua vida, isso não presta. Isso não tem valor. Mas se você tiver a multiplicação na sua vida e o direcionamento de Deus, é maravilhoso. O Senhor vai abençoar, o Senhor vai multiplicar, o Senhor vai trazer abundância sobre a nossa vida. Porque Ele é um Deus abundante. Nós limitamos o poder de Deus todos os dias. Quando nós falamos assim, o Senhor não pode fazer. Não, nessa área aqui o Senhor não vai fazer. Nós estamos limitando. E quando nós fazemos isso, sabe o que a gente está fazendo? A gente está invalidando o processo que Jesus teve na terra. Porque Ele passou para nos ensinar a viver. Ele passou e falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele falou para mim e para você o seguinte: olha, eu era um Deus, vou falar de uma forma bem simples, eu era um Deus, estava lá em cima só observando a terra e tudo que os homens faziam na terra. Só que aí o meu pai falou assim: filho, desce lá e mostra para ele que mesmo eles sendo o que eles são, porque ele se transformou em carne como nós, mesmo estando no mundo cheio de aflições, cheio de problemas, mesmo ele estando lá, eu estou com eles, a bênção está com eles. Vai lá e mostra isso para eles. É esse o sentido do evangelho. O Senhor Jesus esteve aqui na terra e falou assim, de uma maneira bem simples, eu estou explicando para vocês. Ele veio, desceu e falou assim: olha, eu venci. Eu fui sujeito a dores, eu fui sujeito à traição, eu fui sujeito à falta de pão, eu fui sujeito à fome, eu fui sujeito ao frio, eu fui sujeito a não ter cama onde dormir, eu fui sujeito à perseguição, mas eu venci. E se eu venci, que me transformei nessa carne aqui, vocês também podem vencer. E como que é que a gente vence? Como que é? Lá em Mateus fala que Jesus foi levado aonde? Ao deserto, e foi tentado por Satanás lá no deserto. E o que foi que Satanás usou contra Jesus? A palavra. E o que Jesus usou para rebater as afrontas do inimigo? A palavra. Então por isso, quando a gente se enche da palavra, quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus e está cheio da palavra, nós temos uma boa palavra para falar. Nós vamos estar cheio desta presença, não vamos estar cheio das coisas do mundo, nós vamos estar cheio da presença de Deus. Um dia eu li o livro do Hernanes Dias Lopes, um pastor que eu gosto muito, um homem de Deus honrado, um homem que tão sábio. Ele trouxe a palavra que existiam dois pastores, e os dois ficaram com Alzheimer e ficaram na casa de repouso. E um dia a igreja foi visitar e quando chegou lá ele estava xingando, falando palavras baixas, falando palavras que não agradavam ao Senhor, palavra torpe, e aquilo pesado na vida daquele homem. E eles saíram de lá angustiados. Aí eles foram visitar o outro pastor, e o outro pastor na mesma condição de Alzheimer. E quando eles chegaram lá, sabe o que o pastor falava? Ele falava: em versículo tal diz isso, isso e isso, em versículo tal diz isso, isso e isso. Então a condição é do que eu me encho. Eram dois homens de Deus, mas um se encheu de amargura, de reclamações, de tristeza, e o outro se encheu da palavra de Deus. Então quando ele foi para aquele lugar, mesmo sem ter a condição mental boa, ele lembrava da palavra, porque a vida inteira ele se alimentou da palavra, e o outro a vida inteira se alimentou de pornografia, de coisas que não tinha. Por isso, quando a gente vê, a gente fica horrorizado, né? Quando a gente fala assim: nossa, como um servo de Deus pode agir desta forma, sendo que ele está na igreja? Na igreja não quer dizer que a pessoa está salva, ela está lá,
Frequentar a igreja, qualquer um frequenta, as portas da igreja é aberta. Mas meditar e ler a palavra e andar condizente com a palavra é outra história, é outra coisa. Então que hoje nós possamos ficar nesta palavra. Qual é? Talvez a sua paz é uma condição de financeira estável. Essa paz que você quer, esse bocado que você quer ter na sua casa, peça a Deus. Para outros, Deus dá outras coisas. Em Isaías fala que um homem atravessou uma água. Então ele foi andando. E quando ele foi andando, a água estava nos tornozelos, a água foi subindo as pernas, a água foi subindo ao joelho. E sabe o que Deus trouxe para Isaías naquela palavra? Ele falou assim: para cada um eu dou uma medida. Cada um aguenta uma medida. Então nós somos seres individuais. Então cada um aguenta andar 1 milha, outros não aguentam, andam meia milha, ou um aguenta andar 2, outros não aguentam. Então o Senhor dá aquilo que nós aguentamos. Então se a tua vontade é ter um bocado, mas a sua casa ser cheia de paz, é isso que o Senhor vai fazer. Se é você ter abundância, o Senhor também vai fazer. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Ele é abundante em todas as coisas. Ele é abundante em saúde, em paz, em prosperidade. Ele é abundante em todas as áreas, porque Ele foi quem criou todas as coisas. Eu não criei nada. Eu não tenho essa possibilidade de criar. Mas o Senhor teve a possibilidade de criar. E se a gente ler lá em Gênesis, quando Ele criou o mundo e Ele fez tudo perfeito, Ele criou através do poder da palavra. Então a palavra tem poder. Então que nessa manhã a nossa palavra seja uma palavra direcionada ao Senhor. Que a nossa palavra seja uma palavra rema, uma palavra que nos conduz ao caminho onde o Senhor quer ir. Uma palavra rema é que nem um remo. O remo ele vai levando o barco aonde nós vamos direcionando. Então que hoje essa palavra venha entrar no meu coração e no teu coração. É a forma como nós administramos as coisas é que faz a gente ser abençoado ou não. A forma como nós interpretamos aquilo que Deus tem para nós é o que nos faz abençoado ou não. Então que hoje nós possamos pedir para o Senhor nos alimentar, que a nossa mente esteja ligada 24 horas por dia no Senhor, porque os dias são maus, as adversidades estão aí, as pessoas elas vão tentar nos afligir, não porque elas são más, mas porque o Senhor quer nos tratar, quer nos condicionar à palavra dele, quer nos condicionar a viver a vitória dele, porque ele fala: tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos vencer também, segurados na mão do Senhor. Amém? Quem tem feito os 15 minutinhos de oração, de palavra, de louvor, até mesmo de jejum? Quem tem feito? Quem tem orado? Quem tem buscado? Então a gente vai mais longe quando a gente vai com o Senhor, né? Se a gente for, eu falo sempre falo, eu não gosto de fazer nada sozinha, sempre tenho que ter uma companhia para ir me incentivando. Então a minha companhia quando eu estou sozinha é o Senhor. Eu falo: Senhor, vai comigo, vamos lá, eu preciso fazer essa coisa aqui, vontade eu não tenho, força eu não tenho, mas pega na minha mão e vai comigo, me orienta. Amém? Então que hoje nós possamos pegar na mão do Senhor e Ele nos orientar, perguntar para Ele assim: como é que eu venço o mundo, Senhor? Como é que eu venço isso aí? Como é que eu venço essa situação? Como que eu vou administrar isso? Eu tô confuso, tô confusa, não sei como administrar. Me ajuda, me orienta. Seja o meu chão e eu vou colocando os meus pés e eu vou pisando onde o Senhor pisar. Onde o Senhor colocar a planta dos seus pés, eu coloco a minha, para que a bênção possa chegar na minha casa, para que eu crie filhos, netos saudáveis, para que o meu lar seja saudável. É isso que o Senhor tem para você nessa manhã. Talvez o seu bocado é só hoje um alimento na sua mesa que você pode estar precisando. Ou talvez o bocado é uma saúde, é uma cura, é uma transformação no seu lar. Eu não sei qual é o seu bocado. Eu sei qual é o meu bocado e esse eu vou buscar.
E eu só vou alcançar do Senhor. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele me colocou na terra e Ele falou para mim assim, que me conhece desde o ventre da minha mãe, Ele vai me abençoar. Amém? Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Que nesta manhã nós venhamos tirar tudo aquilo que é o nosso entendimento e colocar o teu entendimento. Senhor, que nós possamos estar seguros nas tuas mãos, que o Senhor possa nos guiar aonde o Senhor quer nos levar. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que nós venhamos enxergar. O dia é mau, sim, mas a tua presença dentro de nós pode transformar um dia mau num dia bom. Então, tudo aquilo que permeia minha mente neste dia, Senhor amado, é a tua palavra. Que ela venha a ser inculcada na minha cabeça, para que eu tenha sabedoria, discernimento, paz, alegria, mesmo em meio às adversidades. A adversidade pode vir, mas eu vou dominá-la, porque eu tenho a tua palavra sobre mim, Pai. E assim com a vida desta pessoa que ora comigo. Abençoa o lar dela. Eu não sei qual é o bocado que ela precisa, mas o Senhor conhece o profundo do coração de cada um e cada bocado que o Senhor tem que fazer. Vai lá, Senhor amado, e abençoa o lar de cada um agora. Envia suas miríades de anjos, miríades, são milhares e milhares, na casa de cada um, trazendo saúde, trazendo paz, trazendo prosperidade, trazendo tranquilidade, trazendo, Senhor, um controle emocional, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, faz e ainda há de fazer em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém? Um beijo no seu coração. Na sexta-feira eu tô aqui, mas no Novo Testamento. Nós vamos estudar o Novo Testamento também, saber um pouquinho mais de Jesus, saber como foi a caminhada dele aqui na terra, o que ele fez, amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e todos os teus, para a glória dele, amém? Um beijo no seu coração.